ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Marketing Mídia, 21ª habilidade do ranking de habilidades do futuro do trabalho. E ela vai subir um ponto no relatório de tendências. Então, ela sai de 21º para 20º. Né? Se você não conhece o relatório futuro do trabalho, você deveria conhecer, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, porque ele vai guiar todas as tendências. E lá tem o ranking das tendências, e aí diferencia hard skill de soft skill. Enfim, é uma literatura obrigatória para quem está aqui nesse mercado de trabalho. E esse bloco está dedicado para essa característica. E aí eu vou começar aqui com a Roberta, né, que está inserida desde sempre nesse mercado, mídia, enfim, já perdi a conta de quantos podcasts, né, você tem produzido, quantas pessoas você já lançou. E, bom, marketing também, toda essa parte de eventos, então você está muito inserida nesse contexto. E como é que você vê, então, a importância dessa habilidade hoje no mercado de trabalho? Primeiro que eu acho que a comunicação, né, gente? A forma como a gente se comunica. Primeiro, a gente inspira as pessoas através da nossa comunicação, então ela é muito importante e de uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu até, quando eu vou convencer as pessoas a produzirem, colocarem seus conteúdos em plataformas, é exatamente por isso, porque se você tem uma coisa boa para dizer, se você tem um conteúdo estruturado que vai influenciar alguém positivamente, coloque. Porque os meios de comunicação precisam disso. Precisam dessa comunicação, além de positiva, né, que informe, que leve conhecimento para o máximo de pessoas. Tem duas máximas que a gente fala muito na Academia CI. Primeiro, que antes você tinha que só convencer o cliente que você era bom. Hoje você tem que convencer o algoritmo. Então, assim, eu tenho que pensar no que o cliente, né, pensa, e eu preciso pensar como é que eu tenho que dizer para o algoritmo minimamente fazer a minha mensagem chegar até lá. Uma outra máxima que a gente usa muito na Academia CI é assim, antes a gente gastava muito dinheiro em ter um super escritório. Né? Aqui no caso de São Paulo, Faria Lima, naquele prédio top, recepcionista top, café top. E hoje é a gente entender impulsionamento, entender redes, entender esse monte de plataforma, esse monte de canal. Então, realmente, essa coisa aqui de marketing e mídia, ela mudou muito nos últimos anos, e você, até pela sua caminhada, é a pessoa ideal para falar para a gente um pouquinho, né, da importância dessa habilidade no mercado de trabalho, tanto para empresas quanto para pessoas. Sim. Marketing, bom, dependendo de quem você lê, marketing e mídia são duas coisas, uma que está dentro da outra, né? Então a mídia faz parte dos processos de marketing. Marketing como a definição de definir um mercado, pesquisar o mercado, entender o mercado, fazer um produto, adaptar para aquele mercado e aí comunicar corretamente o que aquele produto ou serviço oferece para aquela audiência, né? É o que a gente pode aplicar em tudo, né? Se você é um mentor, um coach, uma dubladora, um tradutor, né? Você vai querer entender qual público você vai vender, como você vai vender, quais são os seus diferenciais, né? Então, e a mídia seria como você, bom, no nosso caso de publicidade, né? Como você fala sobre isso, né? Então, acho que saber se comunicar é algo que vai ser muito único ainda dos seres humanos por muito tempo, né? Pensando no futuro do trabalho. Por mais que você use ferramentas de aumentação, né, ou de aumentar a habilidade humana de comunicar, você não vai substituí-las completamente. Você começa com um pensamento de como é a comunicação, de que ângulo você vai usar, o que um chat GPT ou Gemini pode te ajudar é em estruturar aquilo em palavras. Mas vai sempre partir do entender o ser humano do outro lado, conhecer as paixões, conhecer, né, o seu público, sua audiência, e aí achar essas ferramentas para te ajudar. Mas é absolutamente essencial entender o público e a mensagem que você quer passar. Muito bom. É porque mídia, que eu estou falando, marketing é o mercado, qual que é a praça aqui do negócio. E mídia o meio, né? Exatamente. Como é que eu chego nesse meio, e sendo que isso tem sido cada vez mais digital, né? E aí com todas essas ferramentas, enfim. Mas, Rô, como que esse marketing, essa mídia, né, atravessa a tua atuação profissional? Então,
a gente precisa ter alcance, né? Não tem como a gente colocar hoje conteúdo e não ter... Eu gosto muito da coisa orgânica. Eu acho que se o que você fala, o que você está transmitindo, você consegue impactar uma pessoa positivamente, você já é campeão aí. Aí depois você vai trabalhando. Primeiro, eu gosto de trabalhar muito a coisa orgânica primeiro, alcançar aquelas pessoas que vão te indicar, que vão te ouvir, vão te assistir, para depois trabalhar um pouco a coisa paga, né? Você trabalhar na distribuição aí, investindo, fazendo anúncio. Porque, assim, hoje, tem muita coisa ruim com muita relevância. Exatamente. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, por exemplo, que quer uma empresa ou uma pessoa que quer criar um podcast, eu falo para ela assim, não se preocupe com a audiência. Se preocupe com o que você vai falar. Isso é o mais importante. Isso, aí, depois, é outra coisa a ser trabalhada. Mas essa responsabilidade, principalmente hoje, com muita coisa, muito excesso de informação, eu vejo pessoas assim, que nem cada celular é um algoritmo, né? Você abre e você vê um conteúdo, você vai ver outro, ele vai ver outro. Então, a gente hoje tem... a gente tem que buscar coisas para entrar no nosso algoritmo que tem a ver com a gente, né? E é o livre-arbítrio, né, da comunicação. Então, eu parto do princípio da responsabilidade do que você está passando. Depois, é muito bom esse conteúdo, conseguimos atingir organicamente, agora vamos buscar um profissional que vai trabalhar na distribuição no sentido de anúncio, alcançar públicos maiores que tem a ver com aquele seu público orgânico. Eu gosto muito de... Às vezes eu falo, não se preocupe, se tiver um te ouvindo todos os dias. Tem vários macaquinhos pulando na minha cabeça. Tem também os micro. Tem. Olha só, porque antes a gente tinha 2, 3 grandes emissoras e a gente tinha que comprar mídia, né? Então, além de eu ter o super escritório na Faria Lima, né, um showroom, né, na Faria Lima, aí a gente também tinha as grandes TVs. E o Vicente, ele também tem bastante tempo caminhando no planeta. Ele contou a idade dele no começo do episódio. Então, sempre teve a mídia. A mídia só foi mudando. Né? E você acompanhou isso de perto. Não só de perto, você acompanhou isso de dentro, sendo, né, um dos primeiros colaboradores do Google. Como que você tem visto esse mercado, então, que traz a Roberta, que traz esse olhar mais apaixonado, que o conteúdo orgânico ele vai chegar no público, mas também ela traz esse lado mais maquiavélico, que é o conteúdo de quem tem mais verba e mais estratégia de impulsionamento que vai chegar na pessoa. Então, nem sempre nos chega o que realmente precisamos, porque talvez está chegando quem melhor patrocinou. Você que tá, né? Por isso que eu falei, tem muitos macaquinhos, mas tem o cara certo aqui do meu lado para acalmar esse... Formador de macaquinhos. O que a gente faz com esse monte de macaquinho? Pois é. Eu gostei do que o Roberto falou, porque quando você trabalha com startups, né, geralmente tem um conceito de MVP. E nesse momento os marqueteiros não podem atrapalhar muito, porque se você tem uma ideia de produto na cabeça, vai lá e faz o minimum viable product, né? Qual que é o mínimo produto que você consegue botar no mercado? Às vezes dá tudo errado, né? Mas se você lança o produto, você já começa a testar ele, entendeu? Então se você fica preocupado demais com a audiência antes, você não faz nada, ou então você inventa um produto que ninguém quer usar, que é o carro do Homer no Simpsons, que ele faz um carro impossível de vender, que tem um porta-chope, tem um monte de coisas absurdas que, né, nunca alguém teria feito. Então acho que é importante isso, você precisa ir para o mercado logo que possível, você precisa fazer o que você quer fazer, né? Então, tem uma mistura de arte, né, especialmente na comunicação, com produtização, né? E aí depois eu acho que o marketing pode ser útil, mas o que eu acho que é o momento agora é que quando eu estava no Google, eu lembro que quando surgiu o YouTube foi um grande momento de novas vozes aparecerem, né? Primeira vez que a Boca Rosa era uma criadora que ainda está por aí, né? Primeira pessoa que não Eu encontrei em Nova York, né? Conheci ela, menina, no evento da ONU mês passado. Então, quando ela começou a fazer o YouTube, sei lá, em 2012, 15, ela era só uma moça que morava no Rio de Janeiro, lá, né? Na comunidade. Na comunidade, assim, falando de maquiagem para pessoas com a pele dela. Não com as mulheres Gisele Bündchen, nada contra, claro, mas as mulheres brasileiras é uma coisa impossível de definir, né? E só para não me alongar demais, também uma outra história bonita foi uma pessoa, um homem gay que me falou que pela primeira vez tinha pessoas num vídeo que não eram o seu peru, né? Que não eram estereótipos afetado, absurdo, de um homem gay que não existe, assim, que tem pouquíssimos que seriam parecidos.
Então aquilo, primeira vez, tinha pessoas falando normal, sem afetação e tal. E pra mim, como homem branco cis, isso eu me toquei, né? Então acho que a diversidade não só no vídeo, mas agora trabalhando no Spotify também, de podcasts, né? As vozes que tem no podcast hoje são muito novas, né? Você tem pessoas periféricas, você tem mulheres psicólogas em todo lado agora, né? Você tem também primos ricos e, né? Agora Primos pobres. tem bastante, mais desses, acho. Então acho que as vozes são mais diversas quando você descentraliza a produção de conteúdo, né? Por mais que as emissoras tentaram criar conteúdo diverso, não dá, né? Quantas séries para pessoas pretas ou para mulheres são escritas por homens brancos, né, héteros? Então não dá, a gente precisa descentralizar e nem tudo vai dar certo, nem tudo é bom também, né? E, às vezes você tem azar, mas eu acho que é por isso que a gente precisa de iniciativas ousadas de ir lá e fazer, e depois ir ajustando. O Mano Brown com o Mano a Mano, quem diria que o Mano Brown ia ter um programa de entrevistas, pessoal? Isso é muito, pelo menos pra mim, uma coisa que eu nunca teria pensado, e agora você vê, o nosso... É excelente, né? Excelente. Tem uma baita audiência, muito bom. E um ótimo entrevistador, com um ponto de vista absolutamente único, né? Então eu acho que essa descentralização é muito boa para a cultura em geral. Isso é verdade. Eu conheci a Bianca lá na sede da ONU e ela contou toda a história dela e como as redes ajudaram, né, ela a ter voz. E aí já em outros 2 eventos anteriores tinha uma executiva do YouTube e ela trouxe. A nossa missão é dar voz. Então pessoas que jamais seriam escutadas, mulheres, sabe, as classes minoritárias, né, anônimos. Fala, né? A Paty, né? Tava lá? Não foi? Tá, ela. Linda a mensagem dela, ela chorou, contou a história da família dela, fica até emocionada quando ela contou, e acho que é uma conhecida, ela estava lá comigo, pessoal do YouTube, e então assim, é bom a gente ter esse balanço, porque parece que sempre é apocalíptico, né, quando a gente fala de digital, de IA, parece que sempre a gente está indo para o inferno, mas eu acho que a gente tem que entender que existe a polaridade positiva disso. Nossa, assim, ainda bem que a gente não faz roteiro, porque eu nunca sei onde vai dar essas conversas. Mas deixa eu voltar aqui. Voltar pro teu capítulo, olha só, Rô, vamos lá. Seu capítulo aqui, quem lê o seu capítulo, ele vai levar o quê de aprendizado? Porque eu lembro que, assim, falando de diversidade, a gente queria ter metade homens e metade mulheres. A gente queria ter aqui várias, e tem, é só ler a primeira história da Amanda para saber como a gente foi atrás de diversidade. E aí eu queria uma mulher poderosa, né, mãe, né, e ao mesmo tempo filha de um homem poderoso, e mostrar para as mulheres que tudo bem, você tem um homem poderoso, tudo bem, o casamento dos teus pais não foi, né, um conto de fadas, e tudo bem, eu tô criando uma filha sozinha, e tudo bem, eu vou fazer o que eu quero entregar no mundo. E aí, você sabe o quanto que eu te insisti, né, e tudo que a gente fez pra você estar no livro, fizemos muita coisa. Fui a mais atrasada, inclusive. Eu não ia falar, ela que tá falando, porque, sim, porque lembra que ela falou? Ela eram 8 páginas, ela mandou 23. Aí, no resumo, ela mandou com 13. Chegou uma hora que já até a editora tava assim, Rebeca, libera. Eu falei, não. Você quer uma frase? Você quer só uma frase? Padrão é padrão. Se eu peguei de todo mundo 8 páginas, eu não posso abrir uma exceção. Lembra? Eu sou uma nipônica que cresci numa empresa germânica. Eu sou um relógio suíço. Então, 8 é 8. Eu sei que no final a equipe da editora deu uma mãozinha. Pra caramba, muito. Pra caramba, mas voltando à pergunta. Qual aprendizado que quem lê teu capítulo vai ter? Eu acredito que, como eu fiz essa referência ao Rio, não fica parado, não fica na inércia, se movimenta, sempre vai ter alguma coisa para você fazer, não importa o que você faça, coloque o seu coração nisso, sua honestidade e começa. Não fica, eu não gosto de gente parada, eu tenho amigos às vezes que eu converso com muita gente, né? Sou uma pessoa de muitas conexões. Muitas. Então, assim, a pessoa, poxa, eu tô triste, tô assim, não consigo. Faz alguma coisa, nada resiste a uma surra de trabalho, a você enfiar a cabeça em alguma coisa e não ficar parado, sentado no sofá, sentado na praça ou não fazendo nada. Faça alguma coisa por você, pelo mundo. E, assim, tudo que eu, assim, todas as minhas mudanças de carreira, de tudo que eu fiz na minha vida, inclusive de relacionamentos, foi sempre com muito entusiasmo. Se eu falar que quando eu terminava relacionamento eu não ficava triste, eu ficava feliz, não porque o relacionamento tinha sido ruim, não. Porque eu vivo o relacionamento dentro do relacionamento. Ele terminou, os ciclos que eu quebrei na minha vida, ele terminava, era uma página virada que começava outra. Então,
Então outra janela se abria. Eu sempre tive esse entusiasmo, essa vontade de dar continuidade, não importa onde a vida me levar. Eu vou estar bem lá e vou estar feliz, fazendo com vontade. E sempre deixando as portas abertas, com muita honestidade, com muita conexão com pessoas. Então acho que é isso, mais ou menos isso. Muito bom, bom. A Roberta passou por um processo com a gente, depois fez a formação com a gente, depois virou nossa parceira no podcast, enfim, uma caminhada longa. As famílias se adotaram. Então vou terminar esse bloco convidando você a fazer parte da nossa comunidade Carreira Saudável. Lá no grupo de WhatsApp a gente continua essa conversa sobre habilidades do futuro, que é justamente onde a gente vai garantir empregabilidade sem perder qualidade de vida. Que eu falei, Roberta tem uma entrega incrível, mas ela é mãe da Isha, ela tem vida pessoal, né, é intensa, inclusive, né? Muito. É uma mulher muito intensa, tá bom? Mas vamos lá, terceiro bloco, meu bloco queridinho, para falar sobre dicas de cultura. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.